Uniclac. Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, então vamos lá, ó. Já definimos que em relação a tempo, o este fala do tempo vigente, do tempo em curso, o esse fala de um tempo próximo, seja passado ou futuro, e o aquele fala de um tempo distante, seja passado ou futuro. Agora, você lembra que a gente vai ter um papo sobre a questão espacial, o locativo, o lugar? Pois bem, nós vamos definir agora um ato de fala, um ato de comunicação. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, tem pelo menos duas pessoas importantes: quem fala e quem ouve. Então tem o emissor, que é quem fala, e tem o interlocutor, receptor, como você preferir, que é quem ouve. E tem aquilo, obviamente, que é dito. E, claro, outros aspectos, qual é o canal, qual é o contexto, mas é isso. Numa mensagem, né, naquilo que é dito, tem quem está falando e tem quem está ouvindo. Então, imagina só, eu serei o emissor e você será o interlocutor. E aí entenda que o este vai mostrar que um elemento está próximo do emissor. O esse vai mostrar que o elemento está próximo do interlocutor. E o aquele vai mostrar que o elemento está distante do interlocutor e do emissor. Então, se eu pegar esta caneta aqui, ó, presta atenção, e falar assim, ó, esta caneta é preta. Eu disse esta para você porque a caneta está comigo, que sou o emissor. Então, este elemento está próximo do emissor. Agora, segura para mim, por favor. Pega aí. Eu sei que você esticou a mão para pegar. Aí eu vou dizer assim, ó, essa caneta é preta. Entendeu? Ó, comigo esta, com você essa. Agora, se eu jogar longe, aí eu vou falar assim, ó, aquela caneta é preta. Aí você vai dizer, ué, mas isso cai em prova, Sidoca? Cai. Imagina só o avaliador formulando um texto narrativo com alguns personagens, ou até mesmo uma charge, uma tirinha, em que ele vai trabalhar um texto misto, misturando linguagem verbal e linguagem não verbal. Afinal de contas, o que é a linguagem verbal? É aquela em que a gente utiliza a palavra, seja ela escrita ou falada. E a linguagem não verbal é aquela que não tem a palavra. Então vai ter um gesto, vai ter uma imagem, vai ter uma expressão. Quando a gente mistura isso, a gente tem um exemplo clássico de linguagem mista. A própria videoaula é um exemplo de linguagem mista. Tem texto verbal e não verbal. E um detalhe interessante nesse texto verbal e não verbal, nessa linguagem mista, é que na linguagem mista não importa quem aparece mais, se é o texto verbal ou não verbal. Não importa. Ambos são significativos para a interpretação de um todo. Então, se eu tenho 99 imagens e uma única palavra, essa única palavra é tão importante quanto 99 imagens. E o contrário também. Eu posso ter uma única imagem e 99 palavras. Essa única imagem é tão importante quanto 99 palavras. Beleza. Mas o fato é que aqui o avaliador pode apresentar personagens. E aí imagina que na situação tem o Pedro e o João. Pedro e João. E aí o Pedro vira para o João e diz assim, João, este é o livro de que mais gosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Onde está o livro? Próximo a quem? Próximo ao Pedro ou ao João? Com certeza, próximo do Pedro. Agora, e se o Pedro falar assim, João, esse é o livro de que mais gosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora o livro está próximo de quem? Está próximo de João. E se o Pedro falar assim, aí João, aquele é o livro de que mais gosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então agora o livro está distante dos dois. É assim que funciona. Aí beleza, já defini o tempo e já defini a situação espacial. Agora nós vamos para a situação distributiva e eu vou desconstruir algumas falácias. Hoje, em 2022, nós temos diversas gramáticas para concursos públicos muito boas e nós temos diversos professores de língua portuguesa excelentes, que aprofundaram o conhecimento, que foram além, que buscaram mais. Mas se você jogar
para um passado não muito distante, uns 10 anos, ou um pouquinho mais, ali ó, 2012, 2010, por aí, você vai lembrar que havia pouquíssimas gramáticas, pouquíssimos professores, pelo menos nessa esfera nacional, online. E aí, como havia poucos, aquela informação de uma determinada gramática, que foi uma gramática muito adquirida por um bom tempo, ela era perpetuada por alunos e por professores. E durante um bom tempo, uma gramática que foi muito vendida no cenário do concurso público deixou uma lacunazinha perigosa em relação aos pronomes demonstrativos. Ela dizia que dava para fazer referência a 3 termos anteriores. Usar o este, o esse e o aquele para fazer referência a termos anteriores. E isso não é verdade. É um fato culto da língua que, para fazer referência a termos anteriores, ou seja, referência anafórica, com pronomes demonstrativos, eu só posso fazer referência a 2 termos anteriores. Eu não posso fazer referência a 3 termos anteriores, somente a 2. Então, neste momento, o elemento intermediário, o esse, some. Aí você vai falar, ué, mas e se forem 3 elementos? Caramba, não vou conseguir falar de 3 pessoas, não vou conseguir falar de 3 personagens, por exemplo. Aí você não vai usar mais o demonstrativo. Você vai usar o numeral ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, se tiver mais, ó, quarto, quinto e assim por diante. Agora, para fazer referência a termos anteriores, utilizando os demonstrativos, no intuito de distribuir, de diferenciar os elementos, você só pode usar 2, o este e o aquele. E aí, dentro dessa pegada, olha o que vai acontecer. Eu vou assinalar aqui, ó. O este vai fazer referência ao elemento mais próximo. E o aquele vai fazer referência ao elemento mais distante. E aí isso, às vezes, já traz uma confusão para o aluno. Como assim mais próximo, mais distante? Não entendi a pegada, Sidoca. Vamos lá. Os pronomes não trabalham para os nomes? Quem são os nomes? Não são os substantivos? Pois bem, a nossa escrita aqui no Ocidente, ela é da esquerda para a direita. A gente tem que levar isso em consideração. E aí, estes pronomes vão fazer referência a substantivos. Então, vão aparecer 2 substantivos antes dos pronomes. O primeiro pronome que vai aparecer no texto, ele é o mais distante dos pronomes. Então, para fazer referência a este primeiro substantivo, a este primeiro nome, eu vou usar quem? O aquele. E, obviamente, as ramificações, porque eu vou ter que adequar a concordância. Então, se for um elemento feminino plural, eu não vou usar o aquele, eu vou usar o aquelas. E aí, o segundo substantivo que vai aparecer ali no texto vai ser o mais próximo dos pronomes, dos demonstrativos. Então, eu vou usar o este para fazer referência a ele. E, obviamente, as ramificações, porque eu vou ter que ver se está no masculino, no feminino, no singular, no plural. Então, tem este, mas tem esta, tem estes, tem estas, tem isto. Então, eu tenho que observar toda essa situação, tá? Então, vem aqui comigo e perceba aqui o exemplo que a gente deu. Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque, aquele é pereba. Temos aqui 2 personagens. Temos o Neymar, que foi o primeiro personagem, e o Negueba, que foi o segundo personagem. E, obviamente, nós temos aqui o este e o aquele para evitar estas repetições. Só que é o seguinte, como o Neymar foi o primeiro elemento, ele é o mais distante. Então, o aquele faz referência ao Neymar. E o Negueba foi o segundo elemento que apareceu. Então, ele é o mais próximo do demonstrativo. Então, o este faz referência ao Negueba. Portanto, neste texto aqui em questão, o craque é o Negueba e o pereba é o Neymar. Agora, como é que isso pode cair na prova? De 2 formas. Ou usando a nomenclatura, essa nomenclatura é um pouco mais complexa, ou não usando.
Então, o camarada pode destacar aqui o aquele e perguntar qual é o referente do termo destacado. Só isso. Detalhe, só essa bobeira já iria derrubar alguns candidatos, pois eu tenho certeza que tem muito aluno que aprendeu que o este era primeiro e o aquele era segundo. E só com isso já vai errar. E não é verdade. O este fala do elemento mais próximo e o aquele do elemento mais distante. Então, se você já tem essa informação, você já está diferenciado na manada. Então, aquele está fazendo referência a quem? Ao Neymar. Então, o Neymar é o pereba aqui. Aí, ele pode usar a nomenclatura. E aí, ele vai destacar o elemento aqui e vai perguntar se faz uma coesão anafórica, uma coesão catafórica, uma coesão isofórica, uma coesão sequencial, pá, não sei o quê. Você está vendo que está fazendo referência a um termo anterior dentro do texto, então só pode fazer o quê? Uma referência anafórica. E ele ainda pode dar uma floreada na questão. É notoriamente uma questão que só possibilita a compreensão, mas ele vai fazer parecer ser uma questão de interpretação, vai fazer parecer ser uma questão mais complexa. E aí ele vai dizer assim, ó, dentre os personagens apresentados no texto, qual é aquele que se caracteriza por ser um péssimo jogador de futebol, ou seja, um pereba? E mais uma vez, ele está falando de quem? Está falando do Neymar. Então eu criei aqui umas 3 questões, pelo menos diferentes, e nas 3 eu simplesmente peguei o referente do vocábulo aquele, que é o elemento mais distante, que no caso aqui em questão foi o Neymar. E aí sejamos sinceros, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. Mas esta parte aqui realmente é um pouco mais complexa. Então tem que ficar bem ligado, tá? Então até aqui tudo bem, não é? Termo anafórico faz referência ao elemento anterior, termo catafórico faz referência a um termo posterior. Vou usar os demonstrativos para fazer referência a termos anteriores, ou seja, referência anafórica. Eu só uso 2 demonstrativos. O este para fazer referência ao elemento mais próximo e o aquele para fazer referência a um elemento mais distante. Caso haja mais elementos, por exemplo, se eu fosse aqui inserir um outro jogador, sei lá, o Gabigol, vou botar aqui o Gabigol, eu não iria colocar este, esse e aquele. Já não daria mais. Não daria mais. Não daria. Aí, obrigatoriamente, eu iria utilizar numerais. O primeiro surgiu no Santos, o segundo também surgiu no Santos e o terceiro surgiu no Flamengo. Pronto, seria assim, numerais ordinais. Aí você agora vai perguntar assim, tá, Sidoca, mas e o esse? Eu não vou usar nunca? Quando é que eu vou usar o esse? Porque, caramba, em nenhum momento eu vi usando esse. Você vai usar quando não existir a ideia de distribuição, de diferenciação. Porque perceba que eu tentei diferenciar. Tinha um Neymar e tinha um Negueba. Um é bom de bola, o outro é ruim de bola. Eu tinha que mostrar isso, quem era quem. Eu tinha que diferenciar, que distribuir, que distinguir. Agora, se eu não tiver esta opção, se eu não tiver esta intenção, se a minha intenção for apenas apontar um termo, aí eu vou usar o esse. E ainda vai ter um probleminha porque eu vou ter uma distinção entre o esse e o este. É claro que isso é bem subjetivo também, no tocante à gramática. Porque quando você olha mais a fundo, você até percebe que não existe diferença entre eles. Só que a gente está na gramática tradicional, que é superficial, que é o que é cobrado em concurso. Então a gramática tradicional sinaliza sim uma diferença entre essas estruturas. E quando eu falo um apontamento, eu não estou querendo dizer apenas uma palavra, não. Pode ser até um período inteiro, pode ser até um parágrafo inteiro, mas não tem o intuito de diferenciar, apenas de apontar. E aí funciona da seguinte forma, quero que você veja aqui, ó. Vou apagar essas anotações aqui, ó, e vou fazer outras anotações. Esse e este. Aí, para a gramática tradicional, o esse possui uma tendência anafórica. Isso significa que ele faz referência a um termo anterior. E o este tem uma tendência catafórica. Isso significa que ele faz referência a um termo posterior. Como é que isso funciona na prática? Veja bem, eu coloco assim, ó, um beijo. Eu quero isso de você.
E na outra, eu quero isto de você. Um beijo. Veja a primeira frase. O que eu quero? Eu quero isso. Mas isso o quê? Um beijo. Veja a segunda frase. O que eu quero? Isto. Mas isto o quê? Um beijo. Então reparem que os referentes foram os mesmos. O que eu quero no fim das contas é o beijo. Estou fazendo referência ao beijo. Só que o isso apontou para trás, fazendo aquilo que a gente chama de referência anafórica, e o isto apontou para frente, fazendo uma referência catafórica. Esta foi a situação. Então, ó, cuidado com este, porque às vezes o aluno guarda só a informação, fica apegado àquilo e não consegue vislumbrar outras coisas. Veja, nós temos dois cenários diferentes. Um em que eu vou falar de dois elementos no intuito de diferenciar e o outro ambiente não tem essa diferenciação, é só um apontamento, é só um apontar. Então, quando eu tenho dois termos anteriores, o este faz referência ao termo mais próximo imediatamente. Agora, se não tem essa intenção de distribuir, de diferenciar, se é só um apontar, o este vai apontar para onde? Para frente. Agora, aqui eu mostrei para vocês como é que isso pode funcionar no texto verbal. Mas o avaliador, por vezes, ele é traiçoeiro e ele pode ir além, pode ir além. E eu vou fazer aqui uma pequena charge para você perceber como algumas bancas podem ser traiçoeiras com esse aspecto. Então acompanha aqui comigo, ó. Eu vou mostrar até uma questão que já apareceu em prova. O camarada pegou e fez um desenho de dois homens. Claro que ele desenhou um pouco melhor do que eu vou fazer aqui agora, tá? Desenho de dois homens. Um magrinho, fraquinho, e um outro bem mais forte, tá? Isso aqui, teoricamente, são os músculos dele, tá? Aí esse cara, vou até colocar aqui, ó, desse jeito aqui, porque era uma chargezinha. Esse cara fortão deu um soco no cara fraquinho. E aí o cara fraquinho disse assim, ó. Isto, né, tava assim, como se fosse um balãozinho da cabeça dele, dizendo assim, ó, isto não vai ficar assim. Aí o avaliador foi muito esperto, mas muito esperto. Ele destacou a palavra isto e ele disse a seguinte coisa. Ele criou todo um panorama. Ele disse assim, ó, o pronome demonstrativo isto fez uma coesão. E aí, ó, tá vendo? Ele tá dizendo, ele chamou isso para tua mente. Pronome demonstrativo. Aí você vai pensar, pô, estudei o pronome demonstrativo, foi mais ou menos assim. Aí ele vai e tacou aqui as opções. Aí ele colocou, fez referência anafórica, fez referência catafórica, fez referência esofórica, fez referência sequencial. Foi mais ou menos assim a questão. Aí, o que vários candidatos fizeram? Marcaram a letra B. Marcaram a letra B. Marcaram a letra B. Por quê? Porque viram o isto. Viram o isto. Poxa, o isto aqui aponta para frente, não é, Sidoca? Só que o gabarito era a letra C. Nem era a palavra esofórica que o cara colocou lá, ele colocou deitica, era uma referência deitica. Depois eu vou falar sobre isso com vocês. Mas por quê? Porque aqui ele não está apontando para depois. Não é algo que está escrito dentro do texto. Não é como eu quero isto de você, um beijo. Aí o isto aponta para frente, aponta para beijo, que está ali dentro do texto. Não. O isto aqui é o soco. Se não existisse o desenho, presta atenção. Se eu tirasse o desenho e te perguntasse, ué, o que não vai ficar assim? O que é esse isto? Você nem teria como me responder.
porque você não teria contexto para isso. Então preste atenção. Aqui a gente já está começando a brincadeira com o próximo tópico, que é do elemento exofórico, que aponta para fora do texto. Quando aponta para fora do texto, eu preciso de um contexto. Pois se não existir o contexto, eu não tenho como definir. Eu não tenho como definir o que é o referente, a não ser que eu tenha um contexto. Então, como tinha o desenho, eu consegui definir que foi o soco. Ué, o que não vai ficar assim? O soco que o cara tomou. Agora, sem o desenho, eu consigo dizer o que não vai ficar assim? Não, não consigo. Então, no elemento exofórico, eu só consigo definir quem é o referente a partir de um contexto. Sem contexto é impossível. Então, opa, já comecei a perceber que nessa parte exofórica o buraco é mais embaixo, não é? Pode ficar mais perigoso. Vamos continuar aqui que eu quero mostrar isso para vocês. O próximo que a gente vai estudar é o elemento exofórico e já tem problemas por conta das nomenclaturas. O avaliador pode chamar também, como você já percebeu ali na questão que eu criei, de elemento Deixs ou de elemento Deixs. Meu Deus do céu! Que é isso, Sidoca? Que é isso? Que é isso? É a mesma coisa. Elemento exofórico, elemento deíctico, elemento deixe, é um elemento que faz referência a um outro elemento fora do texto. E se faz referência a um outro elemento fora do texto, então presta atenção, é um elemento que está dentro do texto e vai fazer referência a um elemento fora do texto. Como eu já disse a vocês, não tem como então eu dizer que é um referente, a não ser que eu tenha um contexto. Vamos massificar essa ideia de contexto. Olha só este primeiro exemplo aqui, ó. Ele usava uma camisa preta bem apertada, mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Então vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que aqui está o João, com a camisa preta. Até eu falar sobre o João com a camisa preta, você tinha parado para pensar em algum nome específico? Não, não é? Então aqui, ó, quem é o ele? Não sei quem é. Eu só sei que é um elemento masculino e não feminino, porque se fosse feminino seria ela. Mas aí veja que nos exemplos anteriores, eu consegui, por exemplo, aqui dizer que o ele era o prefeito Eduardo Paes. Eu consegui dizer que aqui o ele era o João. Mas por quê? Porque os referentes estavam dentro do texto. Agora aqui, ó, o referente não está dentro do texto. Eu não sei quem é que usa a camisa preta. O próprio eu aqui, ó, quem é o referente? Eu não sei quem é o referente. Pode ser um homem, mas pode ser uma mulher. Não tem como a gente definir. A frase pode ter sido dita por um homem ou por uma mulher. Mas aí, se agora aqui está o João e o João está de camisa preta, e aí eu digo para você, ó, ele usava uma camisa preta bem apertada, mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Uau! Neste momento, quem é o ele? É o João. E quem é o eu? O Sidney. Mas viu como eu criei um contexto? Se não tivesse o contexto, eu não teria como dizer que o ele é o João, que eu sou o Sidney. Ficaria sem referente, ou seja, aponta para fora do texto. É o que a gente chama de referência isofórica, deítica. Aí, continuando aqui, olha a próxima frase. Amanhã eu faço aniversário. Eu tenho aqui elemento isofórico? Tenho. Um ou dois? Ah, tenho dois. Ué, como assim? Pensei que era só o eu. Não é só o eu, não. É o amanhã também. Quero que você pense na seguinte situação. Você entrou numa sala de aula presencial, tá? Presencial. Entrou. Só que você foi a primeira pessoa a entrar. Não havia ninguém. Não tinha outro aluno, não tinha professor, não tinha funcionário. Você sozinho, ou sozinha. E aí sentou, bonitinho lá, bonitinha, e olhou para frente. Olhou para o quadro e tinha uma frase. Amanhã eu faço aniversário. Se você foi a primeira pessoa a entrar, você sabe quem escreveu? Não.
escreveram antes de você entrar. Então, o eu notoriamente é esofórico, porque você não sabe quem escreveu. Agora, o amanhã, data indeterminada, sempre vai ser um elemento esofórico. Não é só o amanhã, não. É o amanhã, é o hoje, é o ontem. Porque se não tem a definição deste amanhã, como é que eu vou saber que amanhã é esse? Levando em consideração, por exemplo, já que a gente está falando de uma sala de aula no preparatório para concurso, tem aula todos os dias, de segunda a segunda. Tem aula sábado, tem aula domingo, tem aula de manhã, de tarde, de noite, tem aula no feriado, tem aula de madrugada, madrugadão, né? Alguns cursos metem um madrugadão. E aí, caramba, como é que eu vou saber que amanhã é esse? Não tenho como. Agora, imagina o seguinte, imagina eu olhando para você e dizendo, amanhã eu faço aniversário. A gente precisa, inclusive, criar um cenário para ter a definição de quando é este amanhã. Eu vou te falar a data do meu aniversário, dia 28 de fevereiro. Então, para que esta frase faça algum sentido na minha vida, eu teria que dizer esta frase para você no dia 27 de fevereiro. Aí eu digo, no dia 27 de fevereiro para você, amanhã eu faço aniversário. Então, o amanhã vai ser quando? Dia 28 de fevereiro. E o eu? Vai ser o Sidoca aqui. Então, isso é contexto. E sem contexto, eu teria como definir o amanhã? Não. Eu teria como definir o eu? Não. Então, referente isofórico só se possuir contexto. Agora, olha a próxima frase. Eu te amo. Vamos criar esse cenário também. Você entrou na sala, sentou na sua cadeirinha, olhou para o quadro e lá estava escrito eu te amo. Tenho elementos esofóricos? Claro que tenho, você já percebeu. Eu tenho o eu e o te, pois eu não consigo definir quem escreveu e nem para quem aquilo foi escrito. Agora, e se eu criar um contexto? Se eu olhar no fundo dos teus olhos e falar eu te amo. Neste momento agora o eu será o Sidney e o te será você. Você que está em casa aí, Maria, você que está em casa aí, João, vai depender de quem é que está na minha frente. Isso é contexto. Agora vamos criar um outro panorama. Você entrou na sala, só que agora a sala está cheia e está rolando ali a aula e você está sentadinha, bonitinha, e aí de repente dá vontade de ir lá fora. Sei lá, comprar um doce, um suco, alguma coisa assim do tipo. E aí você sai, deixa suas coisas ali e vai lá fora. Quando você volta, depois desse rolê aí, senta na sua cadeirinha, com aquele encosto ali que tem nos preparatórios, e olha para o teu material, tem um bilhete em cima ali da sua mesinha, um bilhete. E no bilhete está escrito, eu te amo. Aí eu te pergunto, eu continuo tendo elementos esofóricos? Sim. Um ou dois? Dois. Ué, como assim, Sidoca? Dois? Sim. O eu notoriamente é esofórico, não é? Porque você não sabe quem deixou o bilhete ali, você não sabe quem escreveu. Mas o T também é esofórico. Ué, mas eu sei que é para mim. Sabe porque está na tua mesa. Porque se estivesse na mesa da amiguinha, seria para a amiguinha. Se estivesse na mesa do amiguinho, seria para o amiguinho. Então, se você descobriu pelo contexto, é elemento esofórico. Até porque se esse bilhete tivesse largado no chão, seria para quem este bilhete? Eu não teria como definir. Agora, vamos criar outra situação. Você foi lá fora, da mesma forma, e aí quando voltou, o bilhete estava lá escrito eu te amo, só que agora assinado. Eu te amo, assinado Sidney Martins. E aí, continua tendo elemento esofórico? Sim, apenas o T. O eu agora não é mais esofórico porque aponta para Sidney, que apareceu depois, então a referência é catafórica. Mas o T continua sendo esofórico, como eu disse para você, pelo contexto. É você porque está na tua mesa. Porque se estivesse na mesa da amiguinha, seria para a amiguinha. Se estivesse na mesa do amiguinho, seria para o amiguinho. Então, se eu definir pelo contexto, é referência esofórica. E é por isso que aquela chargezinha que eu preparei para vocês tinham isto
como uma referência esofórica e não catafórica. Então tem que ficar muito ligado, porque o camarada pode te ludibriar aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta para continuar com as referências em relação a substantivos. E aí vai aparecer uma nomenclatura bem diferentona, tá? Clique-Claque.